Bom dia, seja bem-vinda ao nosso devocional, a esse mover que gera transformação, que eleva a nossa fé, nosso crescimento pessoal, espiritual. Bom dia, chamar aqui nossas convidadas. Bom dia! Tudo bem? Como está aí? Final de semana, Su? Tudo jóia. Amém. Convidar aqui a Vanessa. E segue o nosso estudo. Com muita gratidão, com muito amor, a gente está aqui cedo. Sim. Entregando Falando muita sobre a palavra de Deus e nos preenchendo, né? Que é isso que nos alimenta, é isso que faz com que a gente se preencha realmente, né? Para passar o dia de forma mais consciente, tranquila, na né? presença do Senhor. Vou localizar aqui a Vanessa. Su, você faz a oração para a gente consagrar esse momento. Sim. Você quer chamar ela primeiro? Não. Mas Vai vai fazer a fazer. oração depois você... Senhor, nós agradecemos por esse momento, por estarmos aqui mais uma vez, lendo a sua palavra, tendo entendimentos, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para que a gente possa trazer tudo que está escrito nesse livro para a nossa realidade, para que a gente possa agir de forma consciente, intencional, para que a gente possa seguir os seus caminhos, os seus direcionamentos de maneira clara e que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos guiando e nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Sim, sim. Bom Bom dia! dia, Tudo bom, amada? tudo bem? Su, quanto tempo! Quanto tempo, né? Tudo bem? Graças a Deus. É bom, né, essa conexão, a gente aqui unidas nesse propósito de testemunhar as bênçãos do Senhor, tudo que Ele fez e faz, né, por nós, por amor a nós. Então, estamos aqui nesse momento para testemunhar, para levar a sua mensagem e alcançar ainda mais corações, né? Isso arde no nosso coração, que é trazer mais vidas para esse amor, né? Para viver tudo que Deus promete, né? Um amor. Com certeza. Maravilha. Hoje o nosso estudo segue aqui de 2 Reis, capítulo 15 a 17. Então, quem aqui está nos acompanhando já pega aí sua Bíblia, porque esse estudo ele exige esse entendimento, né, por conta da divisão do reino de Israel. Então, há um conflito, né, entre o reino do norte e o reino do sul, né, que o do sul é a descendência de Davi. Então, a gente vê que há nesse primeiro capítulo aqui 7 reis, né? Ele fala de 7 reinados, sendo 2 de Judá, né, do reino de Davi, e 5 do reino do norte, né, que são da descendência de Jeroboão. E a gente vê aqui uma instabilidade, né? Entra rei, sai rei, fica 1 mês, 2 meses, então assim é muito instável essa implementação. Então assim a gente vê qual é a intenção, né? De entra reinado e sai reinado, que realmente é para impedir a vinda do Messias, né? Tudo isso é obra do inimigo para impedir realmente a vinda de Messias através da descendência de Judá. E realmente mas o que sempre Deus busca, né? É implementar a cultura do reino, que eles sigam, né, o Senhor, mas as nações elas têm essa resistência, né? A gente vê que o reino do norte cada reino aqui teve 19 reis, né? E do reino do norte, todos foram perversos, todos adoraram, alguns em parte agradavam a Deus, né? E do reino do sul, que é da descendência de Salomão, de Davi, apenas 7 agradaram ao Senhor, né? Fizeram tudo conforme Davi fez ali, né? Segundo a vontade do Senhor.
Então, a gente vê realmente essa questão da instabilidade dos reis. Vocês querem... Eu estava estudando ali, e daí eu vi uma frase que estava falando assim, né? Que nem você falou, que teve alguns que seguiram a Deus parcialmente, né? E daí fala assim que compromisso parcial nunca produzirá resultados completos. Somente a devoção completa a Deus gerará mudança duradoura. E daí é bem isso mesmo, né? Assim, quando a gente vê, né? A gente vê muitas pessoas assim, né? Seguindo a Deus ou indo na igreja e acha que a parte está cumprida, assim, né? Minha parte está feita, fui ali e fiz a minha parte. E daí eu até estava refletindo ontem, assim, que eu estava vendo uma família, assim, que os pais vão na missa, assim, na igreja sempre, todos os domingos, e tem aquele ritual, sabe, assim. E você vê que os filhos não seguem muito, assim, sabe? Então, Não assim, tem prazer, né? Não tem aquela chama. sim, sabe? Assim, não vou orar, não, sabe? Então, assim, que nem, por mais que os pais cumpram aquele ritual, aquilo não toca o coração, é muito superficial na vida dos filhos, né? Então, assim, não chega a influenciar eles de forma positiva, né? É só um ritual a ser cumprido, assim, né? Então, para eles, assim, eu vou lá, cumpro com meu pai, com a minha mãe, tá tudo certo e, né? E a gente precisa entender que é isso, compromisso parcial nunca vai produzir resultado completo. E quando a gente precisa ter essa consciência do que a gente está fazendo na vida dos nossos filhos, né? Porque eles enxergam, eles conseguem pensar e ver o que está dentro do nosso coração, né? Se a gente age superficialmente, eles vão ver que isso, né? A criança entende mais do que a gente imagina, né? O Sim. entendimento deles é tão puro, assim, que eles conseguem entender muito mais, assim, tudo que está dentro da gente, né? Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Perfeito, perfeito. E assim, você falou que eles vão lá e cumprem, né? Quando vão? Quando vão? Sim, Porque tem aqueles que nem vão, nem não acham, porque na verdade eles não veem essa chama que você falou, né? Não veem esse comprometimento, é superficial. E tudo que é superficial não nos leva ao Pai. O Pai não quer um compromisso superficial, ele não quer um meio compromisso, né? Como está descrito aqui nessa passagem. Ele não quer que você se comprometa pela metade. Ou existe um compromisso completo, uma entrega completa, porque não existe você amar pela metade. Ou você ama o Senhor da forma como Ele nos amou, né, e nos entregou tudo, e você entrega a sua vida totalmente a Ele, porque não existe metade de amar, não existe metade do se entregar. E assim, os nossos filhos e as pessoas à nossa volta, ela vai enxergar isso. Porque não tem como você disfarçar sentimento, não tem como você disfarçar, né, amor ao Senhor, não tem como você disfarçar nada disso. e E assim, esse relacionamento, essa entrega é um processo, né? Não é assim, hoje eu vou me entregar a Deus, entreguei, pronto, virou a chavinha e agora eu sou uma nova pessoa. Né? É um processo que vai acontecendo e que é a mesma coisa do relacionamento que a gente tem com um amigo. A gente vai aumentando esse relacionamento e aumentando a intimidade que a gente tem com ele, quanto mais a gente se relaciona, né? Então, é assim, é um processo realmente. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, com os meus filhos, que assim, eu tenho uma entrega maior que a deles, né, só que eles veem eu o tempo todo, né, escutando música, orando, falando de Deus o tempo todo. E assim, cada um tem seu tempo, né? Eu vejo que com um ele já fala mais, já se entrega mais. O outro ele tá buscando um porquê, sabe? Assim, querendo entender Exatamente, sim. o porquê para poder se entregar,
sabe? Assim, então a gente tem que respeitar o processo de cada um, né? E ver que, assim, com a nossa entrega, eles vão entendendo que é assim que deve ser, né? Mas não é de uma hora para outra, é no processo, e cada um tem seu tempo, né? Com certeza. Nossa, descreveu aqui em casa. Um é diferente do outro, né? Como é lindo, né? Como é lindo o agir de Deus. E através de nós, né? Fala-se que o melhor meio de liderar, de influenciar, é pelo exemplo e exemplo, né? Não tem isso de dizer, você faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Vai fazer o que você faz, né? Então, se você realmente isso de ir para a igreja como compromisso, como ritual, por obrigação e não sentir, não mostrar isso no sentimento, no fazer no dia a dia, pelo contrário, né? Principalmente adolescentes, eles testam, eles fazem birra, eles fazem... Eu vejo, né, aqui realmente um caso de pessoas que são muito da igreja, no caso de ir, mas não praticar em casa, e os dois adolescentes, eles cismam, eles dizem, ah, não, eu sou ateu, porque a pessoa vê indo, mas não vê praticando. Então, dali eu já tiro esse aprendizado. As crianças, os adolescentes, eles estão em constante observação e eles fazem isso testando a gente, né? Então, que a nossa ação, que o nosso dizer esteja coerente com o que a gente faz. Porque isso vai gerar temor, isso vai gerar reverência, respeito ao sagrado, né? E cada filho tem isso e eles demonstram. A criança, ela é muito sábia. O meu tem 4 anos e eu até contei aqui, outro dia ele fez uma traquinagemzinha aqui em casa e quando eu fui perguntar, ele escondeu com medo da reação, que eu iria repreendê-lo, mas durante a oração à noite, ele foi e confessou. Eu digo, filho, o que você fez de errado? E ele foi, ou seja, ele demonstrou assim, eu confio no Senhor mais do que até em você, mamãe, porque a senhora vai me bater. Mas eu tenho reverência a Deus, porque eu preciso falar a verdade. Ele já sabe que não pode esconder nada de Deus. E aí, durante a oração, foi que ele falou, mamãe, foi eu que peguei a coleira da Toia, que é a nossa cachorrinha, e bati na TV. Então, a tela, né, de plasma ficou ali toda. E ali eu fiquei, nossa, ele confia. E a Bíblia fala, né? Bem-aventurado o homem, confia no Senhor mais do que em homens. E ali ele mostrou total 4 aninhos. E ali ele me ensinou uma grande chave. Ele confia no Senhor mais do que até em mim, do que a reação que o humano, que eu, no meu ser, na minha limitação, poderia, sabe? Isso eles aprendem total. E é esse temor, essa reverência que a gente tem que ensinar. Filho, tem que ser com a verdade para Deus, tem que ser com respeito. Porque Deus ama esse coração arrependido, da qual não importa o que você fez, confessa, porque Ele perdoa. Nós, na nossa limitação humana, a gente quer dar uma punição, a gente quer tirar, né, como Ele está ali, de castigo, eu realmente tirei algo, né, e agora você não vai, para Ele entender, sentindo a presença, mas Deus, Ele com seu amor e misericórdia, Ele nos dá, sabe, a melhor coisa, né, quando Deus colocou aqui para Davi, escolha qual punição, porque toda ação vai ter uma consequência, escolha qual das 3 você quer, e Davi disse, não, eu me lanço na tua vontade, eu não vou escolher que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, e Ele só vai dar os fardos conforme a gente possa suportar, né, e isso é lindo, é a gente se lançar na vontade do Senhor. E é diferente, né? A gente temer e ter temor. Ele já aprendeu a ter temor a Deus, e não temer. E aí, Isso é uma chave preciosa para a gente, o quanto a gente aprende, né? E isso é precioso. Ele, desde pequenininho, desde a barriga, eu ia louvando, ensinando ele a cantar louvor, ensinando o que é fé e tal. E isso, sabe, ele absorve, ele tem um entendimento que eu digo como é puro. Às vezes, é sério, eu aprendo tanto com ele. Quando eu tô assim, uma coisa muito complexa, eu chego para ele, pergunto e faço uma pergunta e ele tem a resposta, sabe, é tão natural que eu digo, meu Deus, esse menino é de uma sabedoria, mas Deus nos diz, sejais como uma criança que é simples e natural. E eu me surpreendo sempre que eu chego a ele e faço uma pergunta, porque vem, é uma sabedoria que eu fico, me ensina todo dia.
No início do ano aqui, quando a gente começou a fazer, eu tenho esse hábito há um bom tempo de cada início de ano fazer uma carta, né, ali agradecendo a Deus o que aconteceu e o que eu quero realizar. E ele viu eu na live comentando da carta, falando aqui para as meninas. E quando terminou a live, ele disse: mamãe, eu quero fazer minha carta para Deus. E eu digo: vamos fazer. E ele me surpreendeu. Ele foi dizendo tudo o que queria. Falou que queria viagem, falou que queria a letra A. Né? Ele, na consciência dele de 3 anos, ele disse: eu quero aprender a ler. Né? Ele falou que queria a letra A. E ali eu entendi, ele quer aprender a ler. E aí eu já coloquei na cartinha dele, escrevi. Pedi para ele pegar e ele disse: não, mamãe, eu não sei, faz para mim. Aí ele só desenha ali 3 coração, que ele disse que era o meu, dele, o pai. Falou que queria irmã. E eu digo: nossa, como é lindo, como uma criança de 4 anos faz. E muitas vezes a gente se resiste a escrever uma carta para Deus, o que eu quero, e expressar em oração o que a gente deseja. E é simples, é natural. Perfeito. É natural. Então aqui a gente vê que... É que nem na oração, né? É que nem na oração, né? Que muitas vezes as pessoas, quando vão fazer oração, não sabem o que falar, como fazer, né? Mas é só se entregar, né? É só abrir o coração, né? É só falar o que está ali dentro, o que deseja, o que se arrepende, o que, né? É natural, é simples, é puro, desse jeito que você está falando, né? A gente tem que se entregar de forma pura, de forma natural, e Deus conhece o nosso coração, né? Ele quer que a gente abra a boca para falar tudo que está aqui dentro, mas tem que ser de forma espontânea, não existe, não tem uma regra, um jeito, ser... A essência natural. Né? Deus nos diz, né, sejais como uma criança, mas é nesse sentido de olhar com essa visão simples, natural, leve, né, e não imaturo, né, porque agir como uma criança é nesse sentido de olhar e ver ali, porque tá muito natural, muito simples, a criança só vai e faz o que tem que ser feito, e nós temos uma resistência, né, então não é ser imaturo, né? Porque a criança tem sua limitação, sua imaturidade de percepção de algumas coisas. Mas se você for, é muito lindo quando a gente vai e chega. Quando você estiver com algo complexo, chega para o seu filho da idade, não subestima a idade, porque isso eu já, sinceramente, eu já tirei. Porque vem as melhores respostas, as melhores soluções. É muito natural, gente. É muito. Eu fico assim a cada dia surpresa como a maternidade tem me ensinado, né? Como Deus tem usado e como a gente pode fazer isso para que a gente se torne, né, nessa inocência, nessa pureza. E aí a gente vê aqui o que acontece nesses reinos e sucessões e sai essa perversidade do homem, querer tomar o poder, querer complicar o que é simples, né? E aí a gente vê aqui que só tem 2 reis do sul, né? Que é o reino de Judá, Zacarias e Jotão, Azarias e Jotão, e de Israel, né? Que é Zacarias, Salu vai matar Zacarias para tomar posse, depois, com 1 mês ali, Talu é morto e toma posse Manaê. E aí vai, né, os demais, Pecaías, só o nome, né, Pecaías. Nenhum deles agradou a Deus. E o Peca, né? Peca sobre Israel. Ele governou ali 20 anos. Então fala que todos esses foram contra a vontade do Senhor, fazendo idolatria, né, tirando ali... Fala que até ele foi Manaer, né, ele tirou. Ele tanto adorou outros deuses como tirou o próprio templo do Senhor. Então, isso é abominável para Deus, né? É abominável. Então, aqui a gente aprende que com esses adultos, com essa perversidade de querer tomar reino a qualquer custo, a ponto de... Fala, né, que um deles, ele matava as pessoas e rasgava a barriga das grávidas, sabe? Para que não pudesse gerar, mas... Isso é muito perverso, gente. É essa perversidade do homem que gera esses conflitos, né? E não há necessidade. E aí o Senhor não tem meio termo com ele, né? Não tem. Não tem. E aí a gente vê todo esse conflito aqui dos reinos do norte, que todos realmente desagradam a Deus.
E Jotão, que é o reino de Judá, que é a descendência de Davi, fala que ele governou aqui por 16 anos, né, sobre Judá, da descendência de Davi, e fala que foi ele que fechou a casa do Senhor, né? Versículo 37, naquele tempo o Senhor começou a incitar contra Judá a Rezim, rei de Arã, e a Pecar, filho de Remaliz, rei de Israel. Então, assim, ele fez o que é abominável a Deus. E aí vem o Acazes, né? Acaz, né? Sobre Judá. Acaz foi o pior rei de Judá. Fala que ele foi o mais perverso, já iniciando lá no capítulo 16, né? Porque aqui vai falar de 7 reis, né? Então a gente já começa aqui no capítulo 16 falando realmente do Acaz. Acaz sobre Judá. Então, ele foi o mais perverso. Ele fez aliança com a Síria, né? E fechou a casa do Senhor. Então, quando ele fez essa aliança com a Síria, ele levou o tesouro da casa do Senhor. Ele pegou tudo que era sagrado e pagou uma propina, né? Ali foi uma propina para que eles não tomassem, porém eles ficaram em cativeiro, né? Tiveram que pagar imposto. Posteriormente foram buscar ajuda para o Egito. Então, aqui a gente vê que o reino do norte foi tomado a cativeiro, né? Então, eles foram levados a cativeiro e, posteriormente, o reino de Judá. E ali vai acabar essa divisão, porque ficava reino do norte e reino do sul. Então, o do norte acabou, ficou só o reino de Judá. Porém, ele vai fechar o templo do Senhor. E como fica essa descendência, essa nação sem meditar nas leis? Aqui ele apagou, não havia mais os sacrifícios, né? Os mandamentos do Senhor, que ele fala que tem que ofertar durante o dia, ofertar durante a noite, que na nova conversão, no Novo Testamento, é as nossas orações, né? A primeira entrega que a gente faz é a nossa oração para o dia, para consagrar o nosso dia. Ao dormir, é a oração para consagrar e agradecer ali, confessar as nossas falhas desse dia, pensamentos, ações. Então, esse povo foi perdendo a cultura diante do cativeiro. E ele não apenas fechou, né, como a propina, né, que ele pagou, foi com os tesouros do templo. Você imagina, né? Eu fiquei tentando imaginar a cena. Você pega tudo aquilo que era destinado ao Senhor, né, assim como o próprio altar, né? E tudo que era destinado ao Senhor, onde se fazia as orações, onde se fazia os sacrifícios, tudo que representava, né, o temor ao Senhor, e você pega aquilo tudo ali e oferece como pagamento para quem... aliado, né, para se aliar. No versículo 8 do capítulo 16, né, fala aqui que tomou Acais prata e ouro que se achava no templo do Senhor e no tesouro real e enviou um presente ao rei da Assíria. Ou seja, ele envia para o inimigo algo sagrado para fazer uma aliança. É como você pegar a sua vida hoje, você pegar aqui suas posses e entregar na mão do inimigo, fazer ofertas, profanar o que Deus provê, porque tudo que Ele nos dá, a provisão da sua família, para ali, de repente, fazer o mal, né, para o outro. Porque a gente sabe que o mundo, né, assim como tem o bem, tem o mal, e há pessoas que fazem essas ofertas, né, para o inimigo, lançam o que Deus coloca em sua mão, que é provisão sua, para oferecer para o inimigo, né? Sim. E ele começa a usar o altar, né, para oferecer o holocausto para o próprio rei. E aonde ele fala no 17, 15, no finalzinho do 15. Utilizarei o altar de bronze como oráculo para as minhas adivinhações. Olha só, como o que ele fez, né? Quão sério foi essa entrega de tudo que era do Senhor para o inimigo. Isso é muito sério, e a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, né?
pessoas que entregam a sua própria vida, entregam a consciência, o corpo, para que seja de uso para o inimigo, né? Ontem a gente, só dar um testemunho, ontem a gente estava falando do corpo, né, de Eliseu, que quando o morto foi lançado na mesma sepultura dele, ele tomou a vida, né? Então, assim, a gente aprendeu que Deus guarda o nosso corpo até após a morte, quando a gente se entrega no todo, porque aqui a gente está falando da entrega do todo para Deus. O nosso coração é altar, e quando a gente se lança, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade, eu me consagro totalmente à minha vida, às minhas ações, ao teu direcionamento. Eu sou dependente total, usa-me conforme a tua vontade, né? Nós estamos aqui evangelizando, testemunhando e expomos a nossa vida, o nosso testemunho, porque a gente fez essa oração. Porque eu digo, eis-me aqui, nós nos entregamos totalmente ao Senhor. E Ele usa como Ele quer, né, direciona as pessoas. Então, nenhuma que chega aqui no nosso movimento é o acaso, é em oração, é em consagração constante, nessa energia que flui, que Deus traz para o nosso meio, né, para que a gente cresça como pessoa, cresça espiritualmente e traga mais vidas para sentir. Essa é a nossa missão. Então, imagina que há pessoas que fazem essa entrega para o outro lado, né? E aí eu vendo aqui, né, ouvindo um testemunho que foi ontem, esse caso de Eliseu, que Deus realmente nos guarda até depois da morte. Na igreja que eu congrego, né, um macumbeiro, como fala, foi dar o testemunho, porque eles têm esses rituais de pegar, pessoas investem muito alto, né, paga até o próprio vigia lá do cemitério para poder entrar, né, que fala que são algumas entidades que querem corpos, né, que buscam realmente usar corpos ali, sepulturas. E aí ele falou, ele deu esse testemunho. Olha como foi a conversão desse homem. Ele mexe lá, se entregou a vida lá para o inimigo e fazia essas manipulações e a pessoa pagou caro, pega o recurso, paga o vigilante para abrir o cemitério para que eles possam entrar e fazer lá esse trabalho que as entidades lá pedem para o mal. E quando ele abriu a sepultura, disse que falou que não, que aquele corpo não podia fazer. E ele disse, mas já está pago, o vigilante abriu, foi essa sepultura, mas essa sepultura não pode se mexer, porque esse aí é do Senhor. Então, até na morte, porque eles fazem, né, quando chega nisso, diz que não, essa sepultura não pode ser aberta, não pode ser tocada nesse corpo, esse não. E aí eles pegam um que é, né, aí que está nesse cativeiro, porque o cativeiro é exatamente não estar nessa entrega do Senhor. Então, isso é muito real. Olha o respeito e a reverência. Até quando morto, o nosso corpo, o nosso túmulo, a nossa sepultura está lá guardada, eles não aceitam, porque está consagrado ao Senhor. Até depois da morte, Deus está nos guardando. Por isso que ontem, né, a gente se emocionou e chora, porque é muito amor. Deus, Ele é Deus de vida e Ele nos guarda na vida e na morte. Se nós nos consagramos a Ele, Ele é Deus da nossa vida e até da nossa morte. Ele nos guarda o nosso corpo, preserva. E aí ele ficou, olha como que é o inimigo, ele usa, e quando ele diz que não, esse não pode, porque esse aqui não pode ser mexido, ele é consagrado, não pode ser tocado por nós. E aí ele nessa hora se ajoelhou e ele disse, que Deus poderoso, que Deus poderoso. E naquela hora ele se converteu. Olha como é. Ele disse que se esse Deus guarda esse corpo que está morto em uma sepultura, a sepultura aberta, eu não tenho poder de mexer nesse corpo, que não pode fazer nada. É um Deus muito forte. O inimigo é envergonhado, porque ele pensa que ele estava, e naquele momento ele se converteu. Ele disse, é esse Deus que eu vou servir. E aí ele se converteu e deu esse testemunho, né? Que adorava agora o Senhor e Deus, e foi essa conversão. Então ali ele confessou um pecado, algo abominável, porque não tem pecado grande, pecado pequeno, pecado é pecado. Então quando ele confessa, embora com vergonha, né, porque a pessoa fica num estado que é cativeiro, a pessoa está escravizada a ponto de ir lá naquela escuridão, de ir no sepulcro, de fazer o que, sabe, coisas horrendas, né, porque falam que pega até a carne, enfim, é coisa horrenda, é uma escravidão terrível. E aí ele se converteu. E assim também Jesus fez com o próprio inimigo, porque o inimigo colocou Jesus na cruz. Sacrifício de morte, de humilhação, de vergonha, pensando que ele tinha vencido. E aí o que Deus fez?
desceu à mansão dos mortos e tomou a chave da própria morte. Por isso que Deus é Deus da nossa vida e guarda até. Ele tem domínio sobre vida e sobre morte. É um poder que se estabelece para sempre na nossa vida. É muito poderoso. E aí o inimigo se envergonha, porque olha, quando ele pensa que está destruindo, vem a conversão. Quando ele pensa que mata Jesus, vem o domínio sobre a própria morte. Então Deus é Deus de vida e Deus de morte. Ele tem domínio total sobre a nossa vida na eternidade. Com certeza. Como é precioso. Maravilhoso. Então aqui... E olha como as coisas vão se encaixando, né? Ontem a gente estava falando disso, dessa parte aí de Eliseu, e daí você escutar esse testemunho, assim, né? Então tudo vai se encaixando, né? Para o entendimento mesmo de tudo, né? Com certeza. Deus nos guarda em todo momento. E aí a gente vê aqui a ira de Deus, a gente começa aqui no 17. Como foi esse cativeiro, né? O que é esse cativeiro? Hoje, fala-se aqui, né, ó, no capítulo 17, a gente vai entrar aqui no capítulo 17, e eu vou ler lá no versículo 23, e aí a gente volta aqui para retomar. Aí fala que até que o Senhor tirou Israel de diante, né, de todo o povo, como dissera por meio de todos os profetas. Deus sempre vai nos avisar, Deus sempre está buscando. Eu quero te tirar dessa escravidão, vem porque é sagrado, vem, entrega todo, né? Porque Deus, ele sempre vai nos avisar de algo. Então, imagina que em meio à calamidade, né, cidades que tem terremotos, que tem... O que que acontece? Vem uma sirene antes para avisar. Se ecoar dessa forma, evacua. Se tocar dessa forma, já fica em alerta. Então, são toques diferenciados, né? O de sair mesmo com a roupa do corpo e tal, porque já está muito em cima. Então, Deus sempre há um meio de ter um alerta. E alerta a gente vê constante aqui a mensagem na Bíblia, né? O profeta avisando, se converta enquanto é tempo, né? Nós aqui estamos, nós recebemos esse alerta, né? Então chega até nós por conta de meios que o Senhor avisa. Ele usa pessoas para nos orientar nessa conversão. Então fala, né, que avisou por todos os profetas, assim pois os filhos de Israel foram levados cativos desde seu país a Assíria até estes dias. Quando a Bíblia fala até esses dias, é o nosso presente, é o agora, é quando eu estou lendo aqui, até este dia. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de dezembro de 2022. É hoje, está falando. Então, assim, quando fala que levou cativo, quantos de nós ainda temos alguns cativeiros, né? Ainda temos algumas travas que a gente trouxe de culturas, de anos, sendo influenciada por idolatrias ou por influências que não é conforme a vontade de Deus, né? E aí Israel ele foi castigado com exílio, né? Porque o Senhor, olha o quanto ele veio avisando, né? E o quanto esse período foi de muita turbulência, né? Vários reis foram passando e todos eles a gente pode ver assim que o Senhor ele ainda estava permitindo, né? Ele foi permitindo e dando, assim, né? Sabe aquela história de vou dar corda para eles se enforcarem? Mas o Senhor, ele deu ali a corda e esperou, né? Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos aguardar, né? Para ver se eles vão ainda ter uma retomada de consciência, de temor ao Senhor. E como realmente não houve, ele mandou o castigo e Israel foi exilado, né? E aí, pegando aqui o 12 e o 13, né? Ele fala, né? Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé, o Senhor, expressamente lhes houvessem dito, vós não procedeis desse modo. Foi avisado, né, várias vezes. E o Senhor advertiu Israel e Judá por meio das pregações de todos os profetas e videntes, ordenando,
Convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei que ordenei a vossos antepassados e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. Então, eles foram advertidos várias e várias vezes, só que eles não deram ouvidos. E quando a gente não ouve, né, o que o Senhor tem colocado no nosso coração, e eu tiro isso por mim mesmo, né, eu tenho certeza que vocês também já tenham passado por coisas quando o Senhor coloca no nosso coração e a gente teima, a gente bate o pé, né, igual criança birrenta, mimada, tipo, não vou fazer dessa forma, vou fazer dessa forma, porque aos meus olhos, dessa forma é melhor, dessa forma tá mais certo. Só que a gente tem que entender que os nossos olhos, eles são limitados. Nós não conseguimos ver um palmo diante do nosso nariz dentro da vontade do Senhor. O Senhor é que Ele é sabedor de toda a nossa vida. Quando a gente entrega realmente a Ele, não importa o que é a nossa vontade, não importa o que a gente enxerga. Às vezes o que nós enxergamos está muito limitado perante aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se Ele fala sim ou não, a nossa obrigação é pura e simplesmente atender ao que o Senhor falou. E se Ele não falar nada, você fica quietinho, imóvel, estátua, nem se mexe. Até que venha no seu coração aquilo que o Senhor quer. Porque a gente sabe, né, como a nossa amada aí já falou hoje, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E se a gente não entregar a nossa vida 100% ao Senhor, né, não dá para, como a gente já falou, né, não dá para ficar vivendo de meio termo. É ouvir realmente a palavra do Senhor, estar entregue todos os dias, buscar, se aprimorar, buscar sabedoria e não apenas conhecimento, porque de conhecer a Bíblia até o inimigo conhece, mas ter a sabedoria de aplicar da forma que o Senhor traz para a gente, isso é o que faz a diferença. É verdade. O inimigo conhece de tremer, né? Fala que o inimigo treme diante. Então, ele tem mais fé do que muitos de nós, porque ele sabe o poder, ele já vivenciou. E aqui, todas as batalhas que a gente vê que é Deus que vence, é Deus que dá o poder a Israel. Quem é Israel? É quem luta com Deus, é eu, é você, cada um de nós aqui que somos Israel, que a gente luta com Deus. Porque é Deus que dá o poder para a gente vencer as nossas batalhas. Imagina aqui que muitos dos povos daqui, dos israelitas, eles não eram guerreiros. A gente viu lá com Josué, eles não sabiam nem manipular uma espada, mas iam lá 300, 400 e venciam a guerra. Porque é Deus que capacita, é Deus que dá a vitória, né? Então aqui a gente aprende isso. Quando eu vou lutar com Deus, essa guerra já é vencida, né? Essa batalha já é vencida. Então é ter essa fé. E aqui a gente vê que Deus sempre avisa, né? Então esse capítulo aqui, ele realmente nos alerta para isso, né? O perigo de ignorar a Deus, o perigo de ignorar o alerta que Deus envia através das pessoas, né? Nós fomos alcançados porque a gente deu ouvido para alguém que foi nos alertar, que nos falou dessa mensagem, que disse bem, porque esse é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E hoje a gente faz, né? Estamos aqui disponíveis e fazendo, cumprindo o ID, porque nós fomos alcançados e a gente quer realmente, essa é a nossa intenção mesmo, alcançar mais vidas para sentir essa verdade, não só de conhecer, porque conhecimento com a prática é essa própria sabedoria. Sabedoria é eu fazer o que eu aprendi aqui. Então é adorar o Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas, é natural, né? Natural da vida. Deus sabe que a gente precisa vestir, que a gente precisa comer, que a gente precisa de lazer, que a gente pode desfrutar do melhor e Ele quer essa vida abundante pra gente. Então, não é pecado, mas desde que a gente coloque Ele em primeiro lugar, aí sim a gente vai poder desfrutar com plenitude, com leveza no nosso coração, né? Com uma paz e usar tudo, né? O nosso todo. Ah, hoje eu só tenho um celular.
e meditei na palavra, eu vou usar, é o meu todo, é o meu tempo, eu só tenho uma hora, meia hora, é o meu todo. Então, que a gente faça de todo o coração e dê ouvido a essa palavra. A nossa mensagem hoje é isso, né? Se achega ao Senhor, adora Ele em primeiro lugar. Cumpre, né? Porque aqui o Senhor faz bem, bem claro, Ele diz, como a Van leu aqui no capítulo 17, no versículo 13, e o Senhor advertiu, ajudar por meio de todos os profetas, né? Converter e busque a Torá, né? Não tem como ignorar os 10 mandamentos, não. Não tem. Ah, é fácil? Você vai ter que amar, sim, seu inimigo. Você tem que sacrificar o seu ego. Você tem que sacrificar, muitas vezes, algo que você não quer para cumprir esses mandamentos. Amar, pensa que amar é tão fácil assim? É simples. Mas você amar uma pessoa que está fazendo mal para você, gente, tem que cumprir, tem que se sentir amado por Deus, né? Por isso que a gente declara aqui, nós somos amadas, nós somos livres, nós somos perdoadas. Por isso que a gente consegue hoje acessar. Eu tinha muita dificuldade de amar alguém que me fazia mal, sabe? Hoje eu lanço, eu digo, que misericórdia. Eu já sou amada. Eu amo essa pessoa. E é um processo, é todo dia ouvindo a palavra, é todo dia vendo, ouvindo o que Deus fez por mim, sem eu merecer. Também vou amar o meu inimigo. E a gente vai conseguindo acessar, mas é um processo. Não é fácil. Eu estava vendo aqui também, né, que nem estava falando que Israel teve o fim, né, do reinado aqui, e porque eles desobedeceram e tal. E teve consequências de toda essa desobediência, né? E que daí Judá devia ter olhado as consequências disso tudo e, né, buscado a Deus, ter feito diferente. E muitas vezes a gente vê também coisas acontecendo na vida das pessoas, né? Pessoas tendo comportamentos assim, e a gente tem que observar as consequências dos atos das pessoas e aprender com isso também para colocar na nossa vida, né? Então, assim, do mesmo jeito que Judá deveria ter visto o que aconteceu com Israel e ter feito diferente, a gente tem que observar o que as pessoas ao nosso redor fazem, né? Sem julgamento, mas assim, ver as consequências dos atos que elas, né, têm e colocar na nossa vida de forma diferente, para que a gente possa aprender com aquilo e fazer de forma diferente, né? Com certeza. Sem E som. muitas vezes as pessoas criticam e daí numa situação parecida agem da mesma maneira, né? Então criticar é fácil, né? Mas assim, a gente tem que estar com os olhos abertos, ouvidos atentos, para que a gente possa seguir de forma correta, né? Com certeza. Isso é precioso, né? É a gente, na hora, como que vai agir? A gente tem que ter essa sabedoria e discernimento, né? Pedir a Deus o que Salomão pediu, né? Sabedoria, discernimento para a gente diferenciar o bem e o mal. Porque quando a gente está aqui diante do bem, com pessoas de bem, com boas, é muito mais fácil, né? Mas e aí quando vem aquela pessoa disfarçada de bem, mal intencionada, ou quando vem o mal mesmo de frente, como que a gente vai agir? Como que vai ser o nosso agir? Tem que estar consagrado a Deus, para Ele dar o discernimento, para Ele dar a orientação no nosso agir, né? Então tem que estar revertida da graça. A graça, ela é de graça, mas ela exige esse momento, né, de meditação, porque quando a gente fala, quando a gente aqui está escutando, a gente está plantando essa semente no nosso coração. A gente está absorvendo, nós somos as primeiras a serem alcançadas, a serem moldadas pelo Espírito Santo. Então não é à toa, a gente faz isso com muito amor, porque nós somos as primeiras a ser beneficiadas com essa semente, com essa palavra. Isso nos faz crescer como pessoas, né? Crescer espiritualmente. E o Senhor fala, né, que quando o povo foi tomado do exílio, e aqui a gente não está falando de um povo distante lá da antiguidade, não. A gente está falando de hoje, é de mim, de você, de cada um que está aqui, desse mundo, dessa geração que a gente vive, né? Que ele fala, é um povo de dura cerviz, né? Então, assim, está recebendo um alerta e está ignorando. Está ouvindo que esse é o caminho, esse é a verdade, porque a verdade é o próprio Deus ali, né, em forma humana, que Ele é a vida. E aí a pessoa está ouvindo esse alerta e está ignorando esse alerta, se desviando para a direita ou para a esquerda, buscando ir por outros caminhos,
Não, não vai ser outro caminho. Esse caminho vai ter os obstáculos, vai ter uma pedrinha ou outra, né, que a gente vai ver. São as circunstâncias naturais. Vai haver uma doença, vai haver um problema pessoal. Todas nós aqui temos sujeito, todas nós temos algo a ser resolvido. Seja na área física, seja na área financeira, seja na área emocional, seja uma cura de um trauma da nossa vida passada. Todos nós temos aquele obstáculo a transpor. Então, isso é natural da vida. Mesmo a gente estando no caminho, seguindo com ele a verdade e a vida, nós vamos passar por processos naturais da vida, né? E isso é para a gente aprender, né? Deus coloca essas provações na nossa vida para a gente enxergar coisas que, se a gente não tivesse passado por aquilo, a gente nunca enxergaria, né? É só nessas provações que a gente consegue enxergar tudo de forma diferente, né? Sem dúvida. E essa aliança, essa idolatria, colocar outros deuses, colocar outras situações à frente, isso desagrada profundamente a Deus, entristece profundamente o coração de Deus. E você falou uma coisa aí muito importante, que a gente, quando a gente, né, vem para realmente a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente está nesse caminho, não é fácil. Por isso a gente tem que fazer essa renovação diária. É todo dia, é estreitar relacionamento. Por quê? Porque quando a gente abre uma pequena brecha, o inimigo encontra um ponto para ele atacar. Ele ataca todos os dias, mas o que acontece? Quando você está em relacionamento com o Senhor diariamente, você tem uma capa que está te blindando. Você recebe o ataque, muitas das vezes esse ataque ele até te abala, mas quando você está com seus pés firmados na rocha, né? Quando você está firme no Senhor, você se mantém. Agora, quando você abre uma pequena brecha, aquele ataque que bateria do lado de fora, ele consegue penetrar. E uma brechinha, ela vai se abrindo conforme uma pequena ferida, né, que não é tratada. Ela vai abrindo e vai virando uma ferida enorme. Então, por isso, todos os dias buscai ao Senhor. Que seja a nossa primícia, né? Que seja a sua primícia que esteja escutando aí. Que seja a primeira coisa que você faça no seu dia. É buscar ao Senhor. E outra coisa que a gente citou aqui também. Quando a gente tem esse encontro com o Senhor, né? Que a gente se torna filha, né? Que a gente tem esse entendimento de filhas amadas, né? Desejadas, perdoadas e tudo mais, é tudo muito lindo, né? A gente fala, agora tá tudo certo. Não, agora não tá tudo certo, porque é agora que o inimigo ataca mesmo, fala, opa, peraí, que se levantou mais uma, preciso deter. Então, o Senhor, ele vai estar agindo em nosso favor, mas o ataque, ele é maior, porque o inimigo sabe que quando um filho se levanta, ele até revira lá, meu filho, porque sabe que quando a gente está firme nas promessas do Senhor, é difícil ele ter domínio, né? Então, que a gente tenha esse entendimento também hoje, né? Que a gente não deixe nada abrir nenhuma pequena brecha, que a gente esteja com os nossos pés firmados. E o nosso escudo, né? Eu falo que nosso escudo e nossa espada está aqui. É a palavra do Senhor, que a gente todo dia esteja com a nossa mente, nosso coração voltado para o Senhor e dentro da palavra. É lindo, né? É lindo a gente se sentir revestida desse poder. Esse é o empoderamento que você e cada uma que precisa. É esse poder da graça de Deus nos revestir, nos blindar, com a couraça, né, da justiça que fala que o Senhor nos blinda. Então, se Ele vir atingir o nosso coração, nós temos essa capa, essa blindagem é espiritual. A espada, o escudo, que é a nossa fé. Então, quando eu tenho fé, quando eu estou com o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação? É eu, com a minha mente, aceitar e crer nessa palavra. Então, quando eu acesso isso, eu estou com o capacete da salvação, mas eu tenho que usar o escudo da fé e da palavra. E você falou algo que lindo, e eu vou envergonhar agora, pisar na cabeça da serpente, porque aqui a gente tem falado que eles buscavam adivinhos, buscavam outras idolatrias, e o Senhor sempre nos dá revelação, o Senhor sempre nos envia profetas para nos dar um alerta. E quando a gente se levanta, o inimigo ele vai atacar no nosso ponto fraco, o que pode nos derrubar. O inimigo quer atacar lá naquele ponto que vai nos tirar de cena, né? E aí eu quero aqui
falar esse testemunho. Há dias aconteceu, mas hoje é o momento de envergonhar aqui o inimigo, vou colocar, porque Deus nos revela. Deus nos revela tudo antes de acontecer. Quando a gente está ligada nessa intimidade com Ele, Ele vai nos revelar. E eu tenho muito essa questão, né, de sonhos, tanto para algo bom, porque o profeta do Senhor, ele vai te enviar alerta, vai te dar profecias boas e ele vai te dar alertas também se for ruins. Não pense que o profeta do Senhor, que um evangelista, ele só vai te dizer coisas boas. Se ele tiver que te dar um recado que o Senhor manda de ruim, ele vai te alertar. Então, assim como aconteceu aqui com o Sul. O outro dia ela foi contemplada com uma viagem e na hora que ela chegou para me contar, eu disse, Sul, e eu tive essa revelação em sonho. Eu sonhei a gente em alto mar em uma lancha. E ela diz, Laís, eu fui contemplada hoje com e tal, para ir pro litoral. E eu disse, uau, pois ontem eu tive a visão a gente em alto mar numa lancha. E a gente trouxe isso à realidade, vou colocar aqui hoje nos stories para vocês. E foi algo bom que Deus revelou. Tem aqui uma unção. E aí, outro dia, eu dormindo, tive a visão, um impacto sobre o meu filho. E eu fiquei naquilo, consagrei, repreendi e fui, né? Dia de sexta-feira, dia de cura e libertação, e eu fui. Estava na igreja e aí já estava com aquele sonho há umas 3 semanas e orando e repreendendo isso. Imagina que nós, quando se levanta, vai haver conflitos. Eu estava com meu coração angustiado todos os dias aqui, mas eu estava nessa aflição. Imagina você ver uma cena de alto impacto sobre a vida do seu filho. E quem já sabe, né, eu já superei vários ataques mesmo sobre minha própria vida, já tive livramento de morte, já perdi um filho, né, inclusive grávida, e o inimigo querendo atacar na minha vida, né, no meu filho. E Deus me revelou isso e eu comecei a repreender e fui à igreja. E na hora da oração de cura e libertação, quando ele começou a orar, eu não me controlava de chorar, de chorar, de chorar, e só lembrar do meu filho e chorar, e chorar. Então eu fui até o meu pastor, e oramos para aquilo. Eu digo, pastor, na sua oração só via meu filho, meu filho, meu filho. E ele começou a orar. E na oração, pastor orando, eu fui tendo revelações e sonhos, e sonhos, e sonhos. E ele orou comigo. Então a gente precisa, né? Deus vai te revelar algo, ele envia alguém. E ali nós repreendemos. E ele disse, espírito de morte, vamos repreender. E meu filho realmente estava, assim, dava vitamina, coisa ali, ele emagrecendo, definhando, e algo que não tinha, né? E eu dava remédio de vermes e estava... Mas, assim, ataque do inimigo, porque ele vai atingindo o meu filho, praticamente, a gente fica em luto. Eu sofri em luto, eu sei o que é a perda de um filho. Então, eu comecei nessa oração, foi repreendido. E Deus nos revela tudo que vai acontecer se a gente estiver ligado nele. E eu tenho essa vitória. Deus me deu essa vitória. E eu digo, está repreendido, não vai acontecer. Porque Deus me revelou, filha, ora, porque o inimigo está te atacando nessa causa. Ele quer te tirar de cena, é nessa causa. Por quê? Porque a gente se levantou aqui. Cada um que está aqui passa por batalha. E passa, né? Então a gente se levanta e a gente já vai orar. E Deus vai nos mostrar no que a gente tem que orar. Qual é a batalha que o inimigo quer. E a gente vai orar e repreender antes desse ataque. E a gente tem que estar firme. E quando eu falo aqui e confesso, eu já tenho de posse essa vitória. O inimigo não prevalece na minha casa, ele não prevalece na vida do meu filho. E cada um aqui, eu declaro, agora eu vou dar em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Onde o inimigo quer atacar, seja na área da família, seja na vida do seu filho, seja na sua vida, você tem poder e autoridade para repreender o mal. Porque Deus te envia revelação, seja por profeta, seja por sonho. Estar em comunhão com Deus, ele vai te dar visão. Você não precisa desviar de caminho para ir atrás de fulano ou ciclano. Ele vai revelar para você, na sua intimidade com ele. Ele te revela onde o inimigo está atacando para você repreender. E buscar a ajuda de um profeta, como foi o meu caso, na própria igreja. Com uma pessoa ungida, com o que tem autoridade. Porque eu já estava orando, mas Deus coloca, vai lá para o culto de oração, vai para o teu pastor, porque ele vai te ajudar. Então, é com pessoas que a gente se une, né? Então, aqui nós somos unidos com um propósito mesmo, de repreender, de pisar na cabeça da serpente. Deus nos dá essa autoridade e ele nos falou, autoridade e poder e feito maior, vocês farão. Eu creio nessa palavra. E é com essa autoridade que eu vou e piso na cabeça da serpente. E agora eu envergonho, porque Deus me dá a visão, Deus fala, repreende isso. Na vida do meu filho, na minha, em cada uma vida aqui, que seja, quando eu estou orando, muitas vezes eu lembro de uma vida de cada uma. E nesse poder e autoridade que Deus me dá, já está repreendido. Amém.
É isso aí. Então, é essa fé, né, que a gente tem que realmente nos revestir, porque é dada por Deus, toda honra e glória é dada por Deus. A gente só é o que é e só gera bons frutos, porque nós estamos ligados na videira. É isso aí. E a gente tem que exercer essa autoridade, porque ele nos deu, né? Essa autoridade de filhas, realmente. E me lembra muito a passagem, né, de Jesus, quando Jesus orava, né, no templo e tal, e vieram questionar ele, né? Quem te deu essa autoridade? Né? E ele fala, quem deu a autoridade dele foi o Pai. E é a mesma autoridade que nós temos, que nos foi dada. E herdeiras, nós somos herdeiras. Né? Então, por isso que todo dia a gente lê aqui o Testamento, né? Essa é a nossa herança. Como não nos revertir? A fé vem pelo ouvir. E quando a gente ouve cada história, né, cada passagem aqui, a gente vê, olha como fala da nossa história aqui no versículo, né, no versículo 40 do 17, para a gente finalizar, que Deus diz, do versículo 35 ao 41, quem puder ler e meditar em casa, que o Senhor fala, né, que ele diz que não reverenciais a outros deuses, nem os adorarás, não lhe renderá culto, nem ofereceis sacrifício. Então, quando eu estou em comunhão com Deus, ele vai revelar o que preciso. Eu não preciso ir lá no vidente, lá no terreiro, lá em quem tem visão. Ele vai te dar na sua intimidade. Ele vai te dar. Você não precisa estar adorando outros meios, não. Por isso que a gente fala, Deus é o nosso único, eterno e suficiente. Ele é suficiente em tudo, em todas as causas. É em todas. No mundo natural, no mundo espiritual, no nosso futuro, né? O que a gente nem ainda conhece. A gente não sabe nada da nossa vida. A gente não sabe nada do que Deus tem preparado pra gente. A gente tem que estar na total dependência, né? Hoje é o melhor momento. Hoje é o nosso presente. A gente não sabe nada do nosso futuro. Então, assim, e o passado que foi? Ensinaram a gente a adorar outros deuses, ensinaram a gente. Eu cheguei já a me ajoelhar e colocar ali uma oferta, uma moedinha ali para aquele pedaço de gesso. E aí Deus se revolta, ele fala isso, que é sede dura cerviz, né? Fala que quando tiraram, levaram o povo a cativeiro e colocaram outras culturas, então nós fomos esses que foram levados em cativeiro e nos tiraram a Torá, né, os mandamentos do Senhor, e nos colocaram para adorar outros deuses. E hoje, muitos de nós, da nossa família, vivem ainda nesse cativeiro, por isso que ele fala até o dia de hoje. Muito, então a gente não está falando do povo antigo, a gente está falando dessa geração. E aí fala que o Senhor, né, se revolta, não reverenciem outros deuses, nem vos esqueças da aliança que eu fiz convosco. E aí ele fala, porém não obedeceram e foram atingidos segundo seus costumes. E embora essas pessoas que viveram em Samaria reverenciassem ao Senhor, reverenciavam também as imagens de escultura. Então aqui a gente aprende esse parcial. Eu vou adorar a Deus, vou adorar a escultura. Não, Deus quer o todo da gente. Eu tenho que adorar somente ao Senhor, meu Deus. E isso foi uma conversão para mim. Isso é um processo para cada uma de nós. Deixar essa cultura que vem do cativeiro, né? Deixar essa situação. Né? Eu me alegro muito, tem aqui a nossa, né, Neuzinha, que era uma inspiração, fez esse plano todo ano passado, já nos inspira também a fazer. E ela, semana atrasada, me ligou, Laís, porque ela ainda, né, ela foi e me ligou e falou, Laís, eu quero entender isso, me explica melhor. Então ela está nesse processo de conversão, ela largou as esculturas nesse entendimento do trabalho. Todos os dias ela assiste, né? Certamente ela vai ouvir. Então, tá, dona Neuzinha, tá? Linda. Então é esse testemunho, é o Espírito Santo que vai nos convencendo. Por quê? É um cativeiro, uma escravidão da qual a gente foi alimentada anos e anos. Então a gente conversou, eu digo, dona Neuzinha, a Maria tem toda a honra e nosso respeito, mas o nosso único intercessor é o próprio Deus que fez homem, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, tem a nossa honra e respeito, mas eles mesmos diziam, quando alguém chegava diante do apóstolo Paulo, ele dizia, não, reverencia a mim, não sou eu, ao Senhor. Então, o cativeiro vai impor que a gente tem que adorar ali aquela imagem, aquele apóstolo, nem eles queriam essa glória, é dada ao Senhor, né? Toda honra e glória é dada ao Senhor. E aí o versículo 41 encerra assim, e embora essas pessoas que viveram, né, reverenciavam também as imagens de escultura, e tal como fizeram seus pais,
assim também fazem eles, seus filhos e os seus netos até este dia. Então, quem tem aí sua Bíblia, pega esse realmente capítulo, versículo 41 do capítulo 17 e vê seus pais, assim como também fazem eles, seus filhos e os seus netos até esse dia. Até esse dia, gente, é agora, é hoje, esse instante que você está ouvindo essa mensagem, presente. Então, Deus, ele se revolta contra isso. Então, que você tenha esse entendimento, que busque essa prática, adorar somente o Senhor, nosso Deus. Esquece esse cativeiro, essa escravidão que foi imposta por anos na nossa vida, né? E o jeito que ele encerra aqui, né, falando, e até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. É aquilo que a gente falou no início, né? Do que a gente está colocando no coração dos nossos filhos, o que eles estão seguindo, como que, né? Então, o que a gente faz hoje pode ecoar, assim, por gerações, né? Porque a gente vai passar para os nossos filhos, que vão passar para os filhos deles, o que aprenderam com a gente. Então, a gente realmente pode fazer diferença em gerações. Exatamente. Dá o respeito a quem merece, né? Cada santo, né? Santo significa separado para Deus. Apóstolo Paulo, São Francisco de Assis, eles são separados para Deus. São homens como nós aqui fazendo a obra do Senhor. Uns com feito maior, outros com feitos menores. Como cada um aqui de nós tem autoridade de fazer o ID do Senhor, né? Então, ele é igualmente cada um de nós. Eles não queriam a glória para si, é para glorificar somente ao Senhor, nosso Deus. Tem o nosso respeito, são separados para fazer a obra. Mas que a gente tenha esse entendimento, sair dessa escravidão de idolatria de imagem, de pessoas, adorar somente o Senhor, nosso Deus. Então, essa é a mensagem de hoje, que possa habitar em nosso coração essa semente, germinar e que a gente pratique isso na nossa vida, porque é isso que a gente quer implementar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as nossas gerações. Adoração ao Evangelho, né, eterno, ao único e eterno Salvador. Amém. E uma coisa, só para encerrar, assim, que eu queria falar, que eu nunca imaginava, assim, até criar consciência, né, de que eu dava tanta importância para a opinião das pessoas, sabe? E a minha vida era movida pela opinião das pessoas. Então eu ficava esperando a aprovação se o que eu tinha feito estava ok para eu seguir, sabe? Assim, então eu ficava o tempo todo. É terrível, né? A gente se sente presa, né? Porque a gente fica o tempo todo presa naquilo esperando a aprovação. E quando eu percebi e entendi que eu estava colocando as pessoas como se fossem os deuses da minha vida, e o Deus é um só, sabe? Então, assim, a gente deve dar a importância que ele tem, né? E não a importância das pessoas. Então, não tornar as pessoas ídolos da nossa vida, né? Porque ele é um só. E a gente tem que pedir a aprovação ou o que for dele. Do resto, as pessoas são assim como a gente não tem que colocar elas como se fosse acima de nós e a opinião delas acima da opinião de Deus, né? Então, às vezes a gente acha que adorar ídolo é adorar outras coisas, né? Mas é muito mais, às vezes está muito mais próximo da gente esses ídolos assim do que a gente imagina, né? Verdade. Eu ia citar até mesmo aos líderes religiosos, né? Que muitas pessoas colocam os líderes religiosos como ídolos, né? E fazem essa adoração para eles, né? E a gente sabe que a adoração mesmo, a única exclusiva, é para o Senhor. Isso é precioso, né? Esse entendimento, porque assim, às vezes a pessoa impede de fazer aqui, de vir falar da palavra do Senhor, de dar aqui o seu testemunho por essa vergonha, por essa opinião do outro, né? Então, assim, o medo, quem alimenta o medo, fecha as portas do seu destino, né? Porque é nos expondo, é aprendendo, é estando aqui em comunhão que a gente é alimentado, né? Que a gente permite com que essa força, porque a energia que flui aqui, ela é muito grande, né? A gente sente o arrepio, a gente sente, assim, a semente sendo plantada. E olha que quando ela planta, que germina, é uma explosão de energia. Então, é nesse momento que ela atinge o nosso coração e a gente sente. Porque a energia aqui, ela é muito forte. Então, é isso. Muitas vezes a pessoa não quer ir por conta do marido, o filho, que o vizinho pode ver na live, porque isso... colocando esse Deus, né? Colocando, não, que as pessoas da igreja podem me ver.
minha irmã, se você sente seu coração, agrade a Deus. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração e agrade a Deus. Porque realmente. E ainda bem que eu me libertei disso, senão eu não estava nem aqui pensando o que as pessoas iam pensar de eu estar fazendo a live. Né? Só sigo o que Deus está me mandando. Eis-me aqui para cumprir o que Ele coloca no meu coração, né? Porque realmente aprisiona a gente a pensar o que as pessoas estão pensando do que a gente está fazendo. É terrível. E assim... Então, quantos aqui estão alimentando esse medo, né? Então, é um testemunho válido, né, Van, para libertar mais vidas. E eu ia falar que, assim, e além de toda essa questão que vem com a necessidade de aprovação, né, das outras pessoas, eu, por exemplo, eu tive uma vida, né, que eu vivi buscando o Senhor em vários lugares, em várias religiões, e aí quando eu fiquei naquela busca, né, realmente, eu não me sentia digna, né, porque tinha cometido muitos erros na minha vida, estava vivendo uma situação complicada, então não me sentia digna tanto de ter o amor do Pai, muito menos de falar do amor do Pai, né? E aí, quando realmente eu ativei minha identidade, vi que cheguei, né, no que eu acho que é o ápice que todo mundo deveria chegar, que é a conclusão de que você é filho amado, que tudo foi feito por você, que a graça do Senhor já te alcançou, já está tudo feito. E aí vem essa questão. Eu vou começar a falar agora, e o que as pessoas vão falar? Quem me conhece? Quem conhece meu passado? Né? Então vem todos esses questionamentos, só que a única pessoa que você tem que agradar é o Senhor. Então, quando eu falo, quando eu me exponho, eu estou fazendo pelo Senhor, não estou fazendo por mim, pelo que as pessoas vão falar ou deixar de falar. E quando a gente adquire esse entendimento, é libertador, né, Su? Assim, é um peso que você tira, por quê? Porque você não tem que agradar ninguém, você não está nem aí com a opinião de ninguém, a única opinião que importa, né, é a do Pai. E se você está fazendo por Ele, esquece o resto. E assim, no início é pensar que está fazendo por Ele, né, assim, sem se preocupar. E depois as pessoas acabam até se inspirando, né, porque assim, ela mudou a vida dela, ela é outra pessoa, as pessoas veem até, né, a gente vê no seu semblante, né, que linda que você tá, né, então assim, as pessoas falam, eu quero isso pra minha vida também, né, então assim, as pessoas acabam se inspirando e querendo aquilo pra vida delas, né, e daí vão mudando também. É a beleza, né, do Senhor que resplandece. Beleza significa isso, né, Beth, casa, é usar de luz, e o Eza fala, né, que é a casa que Deus reluz, né, porque quando a gente está em Deus, Ele é luz, a gente vai resplandecer. Se chegar às trevas, a gente está ali com aquela luz, com a energia, porque é dada por Deus. E quanto mais a gente se aproxima, mais poder, mais potência. Esse é o empoderamento que a gente declara na vida de cada um aqui, na minha, na sua. Esse é o empoderamento que a gente precisa, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia edifica, e edificar muitas vezes é destruir. Nós destruímos crenças. Eu e Ivan, quando a gente confessa aqui, cada um de nós confessa aqui quais são as nossas falhas, é para envergonhar o inimigo e é confessando diante a Deus. Senhor, eu coloquei meus pés onde não devia, mas Deus sabe que faz parte do processo e a gente está na busca. E Ele diz, buscai e achar-se-vos-ás, batei e batei. Muitas vezes a gente bateu em portas erradas. E Ele identifica e Ele revela, filho, eu não estou aqui não, mas você viu o que era para você ver, porque tudo que a gente tem de experiência é para que a gente tenha autoridade de dizer, eu sei como é ali e Deus não está lá. Deus não faz sentido você estar nesse caminho, não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Eu, a Van, não sei, mas eu já tive em lugares buscando Deus em uma religião que não era, buscando Deus em lugares que... Mas mesmo assim, Ele entra conosco em todo lugar. Porque quando a gente é revertida, batizada do Espírito Santo, onde o nosso pé entra, Ele vai conosco. E se você tiver que entrar em algum lugar, entra, mas é com o poder de Deus, porque lá Ele vai estar contigo e te revelar. E isso é precioso, não tem assim, sabe, não tem como a gente descrever, é sentir realmente esse amor, é adorar somente a Ele e expressar, porque não tem como escrever, é sentir
e declarar: eu sou amada, eu sou livre, eu sou perdoada, porque o inimigo não tem poder de vir acusar. Mas você fez isso, Sueli, tu fez isso, lá, e tu fez isso e tá aí falando. Sim, porque eu sou revestido desse poder, né? De filha. Eu sou filha, eu sou herdeira. E o filho pródigo, quando erra, ele sai de casa, mas quando retorna, o pai tá lá com os braços abertos. Então não importa o seu erro, por onde você andou, o que fez, o pai sempre está de braços abertos para receber. E é assim, se a pessoa deseja realmente estar nesse, né, Na se presença. entregar, é que nem nós falamos, é um processo, tem que manter a constância, né? Tá todo dia ali querendo, desejando aquilo e aos poucos, dia a dia, a gente vai sendo transformado, né? A gente, é que nem eu falei, é um relacionamento e a intimidade a gente só conquista com o tempo, né? Então, dia a dia, a gente deseja mais e mais querer essa intimidade com ele, querer né, ter a sensibilidade de entender as coisas que ele quer para nossa vida, né? Porque muitas vezes quando a gente não tá com essa intimidade toda, a gente não consegue esses entendimentos e continua ainda assim seguindo por caminhos que a gente acha ser correto, né? Então, realmente esses entendimentos, essa intimidade é com o tempo que a gente vai conquistando e que a gente possa cada dia mais estar nessa busca para que a gente possa ir se aprimorando, né, assim, e melhorando a cada dia. Potencializar esse poder. Então, quem deseja, né, aceita, ajoelha onde você está e declara ele como seu único, eterno e suficiente Salvador e esteja debaixo realmente total da dependência dele, porque ele vai direcionar o caminho, ele vai conduzir as pessoas certas, né? Então, quero agradecer cada um que se fez presente, que esteve aqui conosco. Nosso coração queima, assim, a gente vai só transbordando, né? De toda essa mensagem. Vamos, você faz a oração, consagra a oração. Quem deseja aceitar e confessar o Senhor como seu único Salvador, é agora, é hoje. Cuidando agora. Amém. A ti rendemos graças, Senhor, pois o Senhor é bom, pois a sua misericórdia nos alcança e a sua graça nos reveste. Obrigada, Pai, por essa oportunidade, por termos sido alcançadas, Senhor. Não pelo seu amor, que já nos é dado desde sempre, mas pelo seu entendimento, pelo Espírito Santo, estar conosco em todos os momentos, nos trazendo discernimento, sabedoria. Obrigada, Pai, pela autoridade concedida, Senhor. Autoridade de filhas, Pai. Obrigado por nos dar a oportunidade de sermos espelho para refletir a tua glória. E sabemos que onde um filho entra, o inimigo não fica. Queremos, Pai, pedir pela vida de cada um aqui, pela vida de cada uma que está nesta caminhada, levando, Senhor, a tua palavra, aonde quer que o vento possa chegar. Em cada coração necessitado, Senhor, que essas palavras cheguem. Agradeço, Senhor, pela vida também de todos que aqui passam, todos que assistem, Senhor, que ouvem e que essa palavra toca seus corações. Que o Senhor possa estar levantando cada dia mais e mais filhos e filhas para te honrar, Pai, para te glorificar, para te exaltar, para exaltar o seu nome, para que possamos, Pai, ensinar as nossas gerações, para que possamos ensinar as nossas descendências, para que a gente levante uma nação forte, que tema ao Senhor. Uma nação, Senhor, que te exalte, uma nação que te coloque, Pai, acima de todas as coisas. Pois só assim, Pai, teremos um mundo melhor, teremos pessoas melhores. A ti rendemos graças, Senhor, pelo dia de hoje, pelas nossas famílias, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui entregando a tua palavra. Declaro bênção sobre a vida das suas filhas, Pai, que não temem o inimigo, que não temem, Senhor, nada que possa tentar impedi-las, Senhor, de levar o seu nome, pois elas estão revestidas, Pai,
com a sua armadura, e na mão delas estão empunhada a tua espada e o teu escudo. Peço que fique conosco ainda, nos amparando, nos protegendo a todos nós, Senhor. Não somente hoje, como em todos os dias de nossas vidas, para que possamos levar o seu nome, pois teu é o reino e a glória para todo sempre. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. E oração, né? Então, toma posse e continua essa semana, seu dia, sua vida e para todo sempre. Revestida, né? Empoderadas. Aí. Amém. Amém. Poder de Deus. Beijo. Excelente semana. Uma semana maravilhosa para nós. Beijo, obrigada.